Bom, gente, então hoje vamos falar um pouco sobre cadeias ramificadas, né? Cadeias ramificadas vai acontecer quando tiver carbonos terciários, tá vendo aqui, ó? Carbono terciário é um carbono que faz ligações com outros carbonos, com três carbonos, tá certo? Então, por exemplo, quem que é o terciário aqui nessa rede aqui, ó, tá certo? Nessa cadeia. Seria esse aqui, porque esse aqui, por exemplo, é carbono primário. Esse é carbono primário e esse é primário. Por quê? Porque esse carbono que está à esquerda aqui faz ligação com apenas um. Esse carbono que está aqui faz ligação apenas com um, que é esse. E esse carbono que está aqui faz ligação apenas com um, que é esse aqui, ó. Então você tem o quê? Você tem um, dois, três carbonos. Três carbonos o quê? Três carbonos primários. Mas você tem o quê? Um carbono terciário. Porque esse carbono que está aqui, ele vai fazer o quê? Ligação com um, dois e três carbonos. Tá certo? Quando tiver isso, quer dizer o quê? Quer dizer que você tem um entroncamento. Como assim? Ao contrário dos outros, quando você tem apenas carbono primário e secundário, ele é uma reta só. Então, você ter carbono primário ou secundário, uma coisa assim, ó, com uma notação de barras, né? Assim, ó. É um caminho só. Você pode colocar 7, 8, 9, 10 carbonos ali, mas é um caminho só. Agora, aqui não. Aqui, nesse caso, você tem o quê? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pode começar aqui, ele vem, pronto. Chegou, quando chega aqui, ou ele continua aqui em frente, ou então ele desce. Então, você tem o quê? Entroncamento, tá? Então você tem que fazer o quê? Uma escolha, vamos dizer assim. Então, o que que você vai fazer aqui? Bom, primeira coisa que você vai fazer aqui é encontra onde está esse carbono terciário que está aqui. Bom, você já sabe que o carbono está aqui, carbono terciário, então você já vai ter uma coisa chamada cadeias ramificadas. Como é ramificado, é de ramo. Então, o que seria esse ramo ramificado? Você tem um ramo. O que que é um ramo? O ramo é a partir de uma árvore, você tem um ramo. Tá certo? Então você tem uma parte que está saindo do principal, tá certo? É isso que ele quer dizer. É uma coisa que tem é um ramo. Então você tem uma planta principal e um raminho, tá certo? Pode ser um galho, uma coisa desse tipo, uma folha que está saindo. Mas você tem o que? O tronco. Então você precisa, a primeira coisa que você tem que observar é a cadeia principal. Então você tem que nomear uma cadeia principal. Aí o que que eu vou fazer? O nome é essa cadeia. Qual cadeia que eu vou usar? Como é que eu vou? Qual critério que eu uso para saber qual é a cadeia principal? Tá? Critério é o seguinte: primeiro critério, vai ter vários, daqui a pouco a gente vai vendo pouco a pouco. Mas o primeiro que a gente vai observar aqui é aquela que tiver maior número de carbonos. Observa primeiro se só tem carbono e hidrogênio. É isso que a gente está vendo, só tem carbono e hidrogênio. Né? Você já viu que tem carbono terciário, então vai ter que ter o quê? Cadeias ramificadas, não tem como fugir disso. Tá certo? E outra coisa, veja se só tem a ligação simples, tá? Então, quando for dessa forma, você vai usar o seguinte critério: três carbonos, prop. Aqui, ó. Então, vou escrever da direita para a esquerda. Então, esse prop que está aqui, ó, que eu escrevi, tá certo? Tem a ver com três carbonos. Quem que é esses três carbonos? Esses aqui, ó. Esse aqui, ó, os três carbonos que estão aqui, ó. Olha os três aqui. Então, o prop está aqui. Esse AN, porque só tem ligação simples nesse aqui, ó, nessa cadeia principal. Então, eu já nomeei a cadeia principal. Então, é prop, AN, e porque é o que eu falei, só tem carbono e hidrogênio, então acabou, propano. O que seria esse metil? Seria exatamente essa parte aqui, ó. Esse aqui não é a cadeia principal, então esse aqui é o tronco da árvore. Qual vai ser o raminho? Esse aqui, CH3. Ó, CH3, nós vamos chamar de metil. Por quê? Lembra que eu tinha falado? Quando você tem um carbono, met, tá? Dois carbonos, et. Três carbonos, prop. Quatro carbonos, but. Tá certo? Vou ficar falando dessa forma até você decorar isso. Tá certo? Nesse caso, quando ele é radical, então ele vai ter uma terminação il. Então é met-il. Então isso aqui é metil. Então, esse aqui é o ramificado. Essa aqui é como se fosse o quê? A árvore de Natal seria a cadeia principal.
e esse aqui que está pendurado, a bola da árvore de Natal, tá? Aquela bola que você pendura na árvore de Natal, tá certo? Então esse aqui é metilpropano, tá certo? Então é assim que você escreve dessa forma, desde que você só tem carbono e hidrogênio e só tem ligações simples entre elas, tá certo? E é lógico, né? Tem que ter o carbono terciário. Ok? Então vamos ver para o próximo slide. Cadeias ramificadas, né? Agora vamos observar outras coisas. Primeira coisa, ó, continua sendo o quê? Carbono e hidrogênio, ligações simples só. Pronto. Então continua a mesma coisa. Observar primeiro o quê? Maior número de carbonos. Pode ser esse aqui, ó. 4 carbonos. Ou pode ser esse aqui, ó, gente, ó. Já vai treinando. Aqui também tem 4, certo? Só que eu vou escolher esse. Por quê? Porque vai dar na mesma. Se você fizer isso aqui, ó, esse aqui, o nome que você der para esse aqui é igual se você der o nome para esse. Vai ser a mesma coisa. Opa, peraí. Bom, então aqui continuando, né? Tá certo? Tive um pequeno problema aqui, tá certo? Acabei teclando uma coisa que não devia ter teclado e acabou saindo da tela principal. Olha só, voltando para cá, né? Então observe que as cadeias ramificadas, né? Tá certo? Voltando, né? Falando a respeito disso. E olha só, eu vou escolher essa parte que é a principal. E lembra que eu tinha falado, esse aqui, tá? Tem 4 carbonos, mas esse aqui também tem 4 carbonos, tanto faz. Então você escolhe qualquer uma das duas que vai dar na mesma. Então, primeira coisa, dá nome para a cadeia principal, ou tronco da árvore, ou a árvore do Papai Noel. Então aqui ó, tem 1, 2, 3, 4. Então, but. Ligação simples na cadeia principal, então é an. E aqui é o, porque só tem carbono e hidrogênio. Aí você vai observar o quê? O que está pendurado. Esse aqui é o principal. Quem que vai estar pendurado é esse. Ó, esse aqui não está pendurado, isso aqui é hidrogênio, tá? Então está pendurado aqui, ó, esse aqui, ó, tá certo? Então tem que ter um carbono. Isso aqui não está pendurado, isso aqui também não está pendurado. Isso aqui faz parte da cadeia principal. Esse faz parte da cadeia principal, que são os hidrogênios. Agora esse aqui não. Esse hidrogênio, esses 3 hidrogênios que está aqui, ele não está pendurado no carbono da cadeia principal. Mas nesse carbono aqui, que tem a ver com a forma como ele está pendurado na cadeia principal. Ok? Então é esse aqui, ó. Beleza? Então observe o seguinte, já coloquei a cadeia principal como butano. E esse vai ser o quê? Metil. Então, como é que eu vou colocar agora a numeração? Ó? 1, 2, 3, 4. Por que eu escolhi essa numeração ao invés desse aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Porque esse aqui vai ter numeração menor se eu começar da esquerda para a direita. Então aqui fica 2 metilbutano. Tá bom? Não é uma coisa tão complicada, né? Vamos ver aqui o próximo. Olha só. Aqui é a mesma coisa. Vamos observar o quê? Uma cadeia ramificada. Vocês observam que tem aqui, ó, o terciário aqui, ó, carbono terciário aqui. Tá certo? Então, vamos observar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que pode ser o quê? Qualquer um deles. Tá certo? Geralmente, a gente vai pegar o quê? Na horizontal, porque fica mais fácil. Tá certo? Então, vou pegar esse na horizontal, que vai dar a mesma coisa. Garanto a vocês, tá? Aí, o que você vai fazer? Na principal, você vai escrever aqui o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que seria esse 6 aí? Então, vai ser o quê? É o E. Opa, desculpa. Vai ser o quê? Esse aqui vai ser o hexano, né? Então, deixa eu mudar aqui. Tá? Então, aqui eu vou colocar aqui, ó. Esse seria o quê? O hexano, tá bom? Então, a cadeia principal, nós temos quem? O hexano, tá certo? Aí, você vai ter uma coisa que está pendurada aqui e aqui. Esse aqui é o metil, porque tem um.
E esse aqui, ó, tá vendo que tem 2 carbonos pendurados nesse aqui, da principal? Então esse aqui vai ser o etil. Por que etil? Porque só tem 2 carbonos. Então faz et, como ele é ramificado, termina em il. Então fica etil, tá? Então vai ficar desse jeito. Agora, como é que você vai colocar aqui, ó? Presta atenção aqui, ó. 1, 2, 3. Tem que ser da esquerda para a direita, porque a numeração da direita para a esquerda vai ficar assim, ó. 1, 2, 3. Tá vendo que vai ficar maior? Aí fica 4 e 5. Então, não interessa da esquerda para a direita. A numeração tem que ser da esquerda para a direita. 1, 2, 3. Para ter uma numeração menor. O metil vai ser 2 e o etil vai ser 3. Agora, na hora de escrever, tem que ter uma ordem. Sabe qual ordem que você vai usar? Alfabética. Esse é metil, esse é etil. Portanto, você vai escrever primeiro quem? Você vai escrever por ordem alfabética, como isso aqui começa com a letra E, começa com ela. Então, você vai escrever o quê? 3, tracinho, etil. Continuando aqui, esse aqui vai ser o quê? Esse aqui é 2, tá? Então, vai ser como aqui? 3 etil, 2 metil. Opa, será que cabe aqui? 2-metilhexano. Pronto, ficou desse jeito aqui, ó. Então fica assim, ó, 3-etil, 2-metilhexano. Tudo bem? Seria isso aqui. Pronto. Aí vamos ver, observar, continuando com as cadeias ramificadas, né? Então vamos observar isso aqui, ó. Mesma coisa. Ó, vamos ver qual que vai ter a maior. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 2, 3, 4, 5, 6. Então, tanto faz, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo? Então, observa aqui, ó. 7 pode ser isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, como é tanto faz, tá certo? Então você pega o quê? Você vai pegar justamente esse aqui, ó. Na horizontal fica mais fácil de ler. Então, isso aqui são 7, né? Tá certo? De novo, né? Só tem carbono e hidrogênio, ligação simples entre elas, então é assim que você procede. Pega a cadeia principal, que tem o maior número de carbono, tem 7. Então, já que tem 7, eu vou escrever o que aqui embaixo? É o ept, que tem 7. Hept, an, porque só tem ligação simples, e é carbono e hidrogênio, é ano. Então é o heptano. Então isso aqui é o famoso heptano aqui na cadeia principal. E aqui você tem o que? Metil, e aqui você tem o que? Tem 3, né? 3. Então você tem o que? 3 carbonos, met, et, prop. Então met, et, prop. 3 carbonos. Tá certo? Aí quando você tem 3 carbonos ligados na parte do meio, então, quando é 3 carbonos ligados na parte do meio, ele vai chamar de quê? Vai chamar de isopropil. Por quê? Ser próprio por causa do quê? Porque você tem 3 carbonos, então é propil. Então, aqui você vai ser o propil, tá? Esse é o propil. É chamado de iso porque iso tem a ver com isomeria, tem a ver com o espelho, alguma coisa que lembre que uma parte é igual a outra parte. Então, que parte que está se referindo? Essa parte aqui e essa parte aqui. Então ele chama do quê? Esse aqui é o espelho desse. Então é isopropil. Tá certo? Então esse aqui é isopropil e esse aqui é o metil. Ordem alfabética, né? Ah, desculpa, né? A numeração. Começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? Se começar daqui, você já verifica, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui fica 6 no metil. Então fica números muito grandes. Então é melhor começar aqui, ó. Começa aqui, ó, 1. Então fica 2 metil, 3. Aqui é 4. 4 o que? Isopropil. Faz agora, então, é 2 metil, 4 isopropil. Coloca em ordem alfabética. Quem que é a ordem alfabética aí? Metil isopropil. A, B, C, D, E, F, G, H, I. J, K, L, M. Então, isopropil, ele precede. Então, vamos colocar aqui, ó, 4. Colocar aqui, ó, 4 isopropil, tracinho, 2 metil. Pronto. O que? Tracinho heptano.
Então fica 4 isopropil, ó, 4 isopropil, 2 metilheptano. Olha o tamanho do negócio, hein? Tá certo? Vamos ver um outro caso aqui. Agora, são cadeias ramificadas com dupla ligação, tá certo? Agora, a cadeia ramificada com dupla ligação é o que a gente vai observar aqui, ó. Olha só, já tem insaturação, tá certo? Agora, o que você vai ter que fazer? Como é que eu vou escolher a cadeia principal quando tem uma insaturação? Por exemplo, uma dupla ou uma tripla. A cadeia principal, ele tem que ter a dupla ou a tripla, caso você tenha uma dupla ou tripla. Nesse caso tem, né? Então, por mais que você procure aqui, primeira coisa que você vai ter que fazer, antes de procurar a cadeia, né? Uma sequência de carbonos com maior número de carbonos, você tem que observar qual é que tem a dupla ligação. A dupla ligação está aqui. Então você tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Entenderam isso? Então o que seria melhor? Pegar aqui, né? Essa aqui é a cadeia principal. Então, nessa cadeia principal, você tem que levar em consideração a dupla ligação que está aqui. Então você tem o quê? Ó? Agora você coloca a numeração. Na numeração, você vai levar em consideração a dupla, tá? Então, olha só, 1, 2. E não aqui, ó, 1, 2, 3. Porque na dupla ligação, se você começar da direita para a esquerda, a dupla ligação fica com numeração 3. Da esquerda para a direita, a dupla ligação fica na numeração 2. Tá certo? Então fica 1, 2. Então, aqui ó, coloquei um critério. Qual é o critério que você utiliza? Bom, o critério que você utiliza, primeira coisa é a função. Tem alguma função aqui, além de carbono e hidrogênio? Não. As outras funções a gente vai ver mais tarde. Quando tiver função, aí você faz em relação à função, não à insaturação. Como esse aqui ainda nós não aprendemos, e aqui não tem uma função a não ser carbono e hidrogênio, então você esquece esse primeiro critério. Depois desse critério é que vem a insaturação. Então, cadê a insaturação aqui? Esse aqui, tá? E coloca o quê? O número de aquele com a menor numeração. Então, aqui fica 1, 2. Então, aqui fica 2 com a dupla ligação, tá certo? E depois que vem o radical. Radical é esse ramificado que está aqui, tá certo? Mas esquece, por quê? Porque a insaturação, ele precede o radical. Que é mais importante? A insaturação. Então, você vai fazer 1, 2. Então, vamos colocar aqui, ó. Esse aqui você já sabe que é a cadeia principal, porque já tem a dupla, está dentro da cadeia principal. E também tem a questão de maior número de carbonos, tá certo? Então, com dupla, com maior número de carbonos, tem que ser esse aqui. Então, você tem 5, né? Então, vamos escrever aqui, ó. 5, então é pente. Agora, você coloca o quê? A dupla, 2, né? Eno. Por que eno? Porque tem a dupla. Aqui, ó, aqui é 1 e aqui é 2. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, pente, 2, eno. Tá certo? Aí você continua aqui, ó. Pente 2 eno. Então, aí você vai colocar o restante. Qual que seria o restante? Seria aquele que está pendurado na cadeia principal. E quem está pendurado na cadeia principal é o metil. Então, se é o metil aqui, você vai escrever o quê? Você já sabe, né? Que aqui é 1, aqui é 2, porque é 2, pente 2N. Então aqui já é 1, aqui é 2. Então aqui só pode ser o quê? 3. Tá certo? Então fica o quê? 3 metil. Só tem ele, né? Então fica assim, ó. 3 metil pente 2N. Tá bom? Bom, por enquanto é só. Ok? Até mais.